Bonjour, je suis le pirate Barbara e você está no meu canal. E hoje eu quero comentar com vocês sobre por que os membros adventistas eles trocam tanto de igreja internamente, né? Às vezes o cara ele é da igreja do bairro A, muda para a igreja do bairro B, às vezes ele está no bairro B, muda para o bairro C, do bairro C muda para o bairro A, isso num período muito rápido. E por que isso costuma acontecer? Me acompanhe até o final desse vídeo e você vai entender alguns motivos que eu colocarei na mesa aqui, abertamente, tranquilamente, para fazer a gente repensar. Quem veio com esse questionamento para mim foi um rapaz chamado Paiva. Ele se converteu faz pouco tempo na igreja e ele observou pelo menos isso na região dele. Mas eu sei que não é um traço só da região dele. E claro, não é a maioria dos adventistas que tem esse hábito, mas não é uma prática incomum dentro dos adventistas. Então, se inscrevam no canal, assinem as notificações. Página inicial do canal, você encontra um curso de teologia a pagamento único. Caso queira me acompanhar, mandar uma mensagem para mim, trocar uma ideia no Zap, vai no Instagram, também está na página inicial, vai no meu Instagram. Lá tem meu número de telefone, beleza? Descrição do vídeo aqui, conta Pix. E bora pro vídeo. Por que o adventista ele muda muito de igreja? O que acontece? O que faz um adventista mudar muito de igreja? Primeiro a gente tem que entender como é que funciona a organização local da igreja. Local, como assim? Você tem a organização mundial, a organização nacional, a organização regional e a organização local. O que é a organização local? É a igreja, é a igrejinha do bairro. Só que dentro da organização da igreja adventista, nós seguimos o sistema representativo. O que é o sistema representativo? Todo ano é votado o líder. Então, por exemplo, não é igual às Assembleias de Deus que eu conheço. Você é votado presbítero, você sempre será presbítero. Você pode mudar de igreja para a igreja A para a igreja B. Se você tem o título de presbítero na igreja A, você muda para a igreja B. Até entre assembleias diferentes, Assembleia de Deus Canela de Fogo e Assembleia de Deus Águas Profundas, se você é presbítero na igreja Assembleia de Deus Canela de Fogo e mudou para outra Assembleia de Deus Águas Profundas, se você provar que você era presbítero na igreja A, você é presbítero na igreja B. E dali você já pode virar pastor e tal. Inclusive dentro da Assembleia, eu vi um cara que fez a seguinte estratégia. Ele era da igreja A. Eu conheci ele. E dentro dessa igreja ele não crescia, não desenvolvia. O que ele fez? Ele saiu da igreja A, foi para uma igrejinha pequena, virou presbítero lá e aí voltou para a igreja dele. Para a igreja A. Entendeu? O cara usou desse artifício, que brasileiro tem jeito para tudo, né? Mas o foco não é falar disso ou da Assembleia de Deus, o foco é falar da organização. Então, e cada igreja tem suas manhas. E a igreja adventista, ela tem essa organização de votar. Então, por exemplo, esse ano você pode ter sido votado para presbítero, no caso ancião. Se você ano que vem não for votado, você não vai ser ancião. Você precisa ser votado. Na igreja adventista, a vontade de um homem não passa. Se você falar sim e as outras pessoas falarem não, não vai acontecer. Tem igreja que é o contrário. Se uma pessoa falar sim, é sim. É claro que você vai ter as pessoas que mais lideram, que a opinião delas leva a massa. Essas pessoas levam a massa. Então é necessário que dentro da organização adventista, dentro de comissões, de decisões, sempre tenha um grupo de pessoas te apoiando. Ou você está dentro de uma igreja local, normalmente você vai ter 2 ou 3 grupos de pessoas que pensam em comum. Por quê? Por causa do sistema representativo. Compreende? Então o sistema representativo ele faz isso. É um sistema bem positivo porque ele evita a corrupção, né? Acontece, não estou dizendo que não aconteça. Acontece de haver desvio de dinheiro, às vezes de um passar a mão na cabeça do outro. Isso acontece, pode acontecer. Porém, em comparação com outras organizações, é bem menor. É bem menor. Por quê? Para haver algum caso de corrupção, alguma coisa, você precisa de mais de uma pessoa envolvida. Então, se na sua igreja tem um caso de corrupção, por exemplo, saiba que não é uma pessoa sozinha, é um grupo de pessoas fazendo esse conjunto, entende? E aí fica mais difícil, porque um delata o outro, né? Você tá correndo o risco de ser delatado. Você quer fazer um negocinho errado ali, você tem que ter muita confiança no cara que vai estar junto com você, entendeu?
Tem que ter muita convicção. Por quê? Para não deixar brecha. Porém, é isso. Então já comentei um pouco sobre isso e nós vamos entender agora o porquê que os adventistas mudam muito de igreja. Acontece o seguinte, lembra que eu acabei de falar sobre as facções dentro de uma igreja local? Essas facções, às vezes elas geram coisas positivas, pessoas pensando diferente, dialogando, e às vezes elas geram perseguição. Então, por exemplo, digamos que você chegou numa igreja, você é um membro novo, ou você é um cara que veio tipo do Rio Grande do Sul, você veio para São Paulo. Você chegou aqui. Você era líder lá, você é um cara missionário, você começa a trabalhar dentro da igreja, você tem uns posicionamentos mais... Você tem um pensamento diferente daquela igreja local ali. O que vai acontecer? Se um dos líderes de uma das facções não for com a sua cara, se a liderança da igreja não for com a sua cara, vai haver perseguição. Você vai ser boicotado, você vai ficar sentado no banco, não vai... muitas vezes não vai pregar, muitas vezes você não vai passar uma lição da escola sabatina, eles não vão estar interessados em nada que você faça, tá? E veja que eu não estou falando de mim, eu estou colocando um caso à parte, estou dizendo um membro comum, uma pessoa comum, não um doido como eu, mas uma pessoa padrão. E o que acontece? O membro, olhando para essa situação, ele olha e fala assim, a pessoa que passa por essa situação, ela olha e fala, pô, por que eu vou ficar aqui? Não faz sentido. Você sabe, a pessoa ela sabe, ó, eu não estou sendo bem recebido aqui. E o que a pessoa faz? Aí ela faz o quê? Ela muda de igreja. Ela muda de igreja. Ela não vai sair da igreja adventista por causa disso, porque sabe que isso é problema administrativo local. É o pessoal da região ali, ou uma ou duas pessoas que não gostam de você. Então você, para evitar problema, vai para outra igreja. Porque o trabalho precisa ser feito. A igreja... precisa de gente trabalhando. Só que tem alguns locais que quando chega alguém diferente, eles simplesmente rejeitam, né? Por isso que você tem igrejas pequenas. Compreende? Eles boicotam, eles te travam, eles te evitam. Ponto. Eu não estou falando mentira, eu estou falando real, eu estou falando relato de outras pessoas, vivência própria. Acontece. Então, esse primeiro ponto de perseguição, a pessoa ela se vê obrigada a mudar de igreja. Porque, mano, a gente quer participar. Tem pessoas que querem participar. É muito comum você ver pessoas que quer participar, que quer trabalhar, mas que a própria comissão da igreja impede. Porque a pessoa tem um problema aqui, um problema ali? Talvez sim, talvez não. Mas existe a perseguição pessoal. A perseguição de um cara, de um líder, de um dono da igreja, de um ancião, em que você não tem apoio de outro grupo, de outras pessoas, porque talvez você seja novo, porque isso, porque aquilo. Eles vão inventar um jeito. E ponto. É assim. Então essa pessoa, ela se vê obrigada a mudar de igreja. Para ela manter a fé dela, para ela continuar fazendo o trabalho dela, para ela continuar seguindo firme, ela tem que mudar de igreja. Ela tem que mudar da igreja A para a igreja B. E quando eu digo mudar da igreja adventista A para a igreja adventista B, a igreja do bairro tal, simples assim. Então, primeiro motivo, perseguição. Segundo motivo, o sistema de plantio da igreja adventista ele é muito interessante. Por quê? Você chega com as pessoas, com os missionários, dão estudos bíblicos, forma um pequeno grupo, o pequeno grupo cresce, compra-se um terreno e constrói-se uma igreja. Só que em muitos casos, você tem uma igreja estruturada no bairro A, só que a igreja no bairro B ela não está estruturada. Às vezes falta um ancião. Às vezes quem é o líder ali, no passado sofria-se muito isso. Às vezes o líder local ali é uma mulher. Hoje se tem a prática de colocar a mulher como anciã dentro da igreja adventista. Antigamente não tinha. E aí a igreja ficava desfalcada de liderança. Alguém que representasse a igreja de fato, né? E aí o que acontece? Você tem a mudança, você tem o pedido do pastor distrital. O que é o pastor distrital? Você tem vários bairros. Eu vou mencionar, por exemplo, aqui São José dos Campos. São José dos Campos tem Vista Verde, Santo Inês 1, Santo Inês 2, Santo Inês 3, tem o Novo Horizonte, tem esses bairros assim, Vila Paraíso, esses bairros todos são... Se você tem uma igreja no Vista Verde e você tem fundando uma igreja nova no Novo Horizonte, essas duas igrejas vão fazer parte do mesmo distrito. Então, às vezes, a igreja do Vista Verde ela é estruturada.
Ela é uma igreja estruturada, mas do Novo Horizonte não. Então, às vezes, a pedido do pastor dentro do próprio distrito, do pastor local, que um pastor cuida de 7 igrejas dentro da igreja, dentro do nosso sistema, ele pede para que alguns dos anciões ou alguns anciões cuidem da igreja do Novo Horizonte. Estruturem a igreja do Novo Horizonte até que eles possam voltar a frequentar a igreja que eles querem ou continuar seguindo o caminho lá. Entende? Às vezes o cara ele mora no Vista Verde, às vezes ele mora num bairro, num outro bairro, mas ele frequenta aquela igreja como apoio, como suporte, até que essa igreja cresça e se sustente por si mesma. Acontece muito, às vezes falta o líder de escola sabatina, falta um líder de escola sabatina. Às vezes o pastor distrital ele pede para alguém de outra denominação, de outra igreja dentro do distrito que dê apoio ali. Isso é uma coisa comum, isso eu já vi muito acontecer. A pessoa ela simplesmente foi escolhida como líder numa igreja, mas aí por falta de líder na outra localidade, eles pedem para que haja essa locomoção, que não é muito grande, é dentro do próprio bairro, dentro do próprio distrito. Isso é conversado, é analisado, é estruturado e se trabalha. Então, segundo motivo é esse, pedido ou por falta de gente na localidade. Compreende? Então você tem essa questão aí. Terceiro motivo, você tem aqueles adventistas que não querem exercer liderança. O que é aquele adventista que não quer exercer liderança? O esquenta-banco, sabe aquele esquenta-banco que gosta, que senta? Esses mudam de igreja de 6 em 6 meses. Então, 6 meses ele frequenta a igreja do Vista Verde, 6 meses ele frequenta a igreja do Novo Horizonte, 4 meses ele frequenta a igreja do Valparaíso, 3 meses ele frequenta a igreja do São José, e assim ele vai trocando de igreja. Por quê? Assim ele evita de ser chamado para liderar algo. Assim ele evita de ser chamado para liderar algo. Então você tem esse tipo de pessoa. Quarto tipo de pessoa que muda muito de igreja, pessoas problemáticas. Como assim pessoas problemáticas? É o cara que arruma confusão com todo mundo. Ele às vezes está dentro de uma igreja, está trabalhando, mas ele é problemático. Você olha para o cidadão e ele simplesmente é problemático. Então ele arruma confusão com um, arruma confusão com o outro e muda de igreja. Arruma confusão com um, arruma confusão com o outro e muda de igreja. Arruma confusão com um e arruma confusão com o outro, muda de igreja. Talvez eu acho que eu me encaixe bastante nesse quarto. Entende? Pessoas problemáticas. Entende? Tá? E qual que dessas eu acho que é a mais danosa para a igreja? A primeira que eu apresentei. A perseguição. Você ser perseguido por simplesmente ser você. E é muito... Não é incomum encontrar isso. Não é incomum. Eu já tenho alguns... eu vou dar uma olhada, mas eu acredito que eu já tenho alguns vídeos que eu gravei sobre isso. Sobre você chegar numa igreja e você não ser bem recebido. Existe o caso, por exemplo, de pessoas que chegam numa igreja e não são recebidos, não são abraçados pela comunidade. Essa pessoa simplesmente vai para outra. Ela simplesmente vai para outra igreja adventista. E quem é que perde? A igreja local. Quem é que vai perder? A igreja local. Simples assim. Eu mesmo, como eu disse, né? Sou doido, tenho meus problemas e tal. Eu ando 25 km para chegar na minha igreja. 25 km. Eu tenho igreja a 10 km, a 7 km. Talvez deve ter alguma igreja aqui a 5 km. Mas eu frequento uma igreja a 25 km. Sabe por quê? Sabe por quê? Adivinha? As igrejas locais, as igrejas pequenas, elas têm o seu dono da igreja, elas têm o seu teólogo. Então não tem espaço para mim. Não tem espaço para mim. Então, tá, vou para uma igreja. E quando eu cheguei na igreja que eu frequento atualmente, primeiro dia, eu já dei sorte de cair na sala de um baiano. O baiano já olhou pra minha cara, já olhou pra cara da minha esposa e já falou: ei, esses aí são adventistas, hein? E já tá com a lição da escola sabatina, os bichão, né? E no segunda vez que eu fui, o cara já falou assim: anota o nome deles aí, porque senão eles vão fugir. Por causa desse cara, o nome dele é Carlos, o baiano. Gente boa pra caraca. Hoje eu frequento a igreja que eu frequento há 2 anos. Eu não tinha intenção nenhuma de frequentar aquela igreja. Eu tava em vista uma outra igreja aqui que fica uns 12 quilômetros, não fica tão longe, porque eu rodo, né, de moto. Mas optei, falei: não, cara,
tô me sentindo confortável, tô me sentindo bem nessa igreja aqui e tô indo nela há 2 anos. Há 2 anos, né? E ponto. E é uma igreja que eu percebi que as pessoas têm uma mentalidade diferente. Quando eu digo mentalidade diferente é assim, elas não querem elas não têm medo de perder o cargo delas. Elas, tipo, quando eu digo não tem medo você não é votado. Se esse ano você foi votado para ser ancião e ano que vem você não ser votado, não tem problema. As pessoas elas não têm medo disso, elas não têm medo, esse ano eu sou líder do ministério tal e ano que vem eu quero ser de novo. Não tem dessa. Na igreja que eu tô, eles trocam a liderança constantemente. Então as pessoas elas trabalham por 1 ano dentro de um cargo e elas não têm medo de perder, porque elas sabem que automaticamente é 1 ano. Então elas fazem o que dá para fazer, preparam para a próxima pessoa, deixam a estrutura para a próxima pessoa e ponto. Ao contrário de igrejas pequenas você chega lá, o primeiro ancião ou o dono da igreja, ele olha e ele fala, pô, eu não vou perder meu posto de dono da igreja, eu não vou perder meu posto de primeiro ancião, né? Porque você tem esses 2 cargos, né? O teólogo da igreja e o ancião da igreja, o dono da igreja. O dono da igreja é o que manda, né? Assim, ele é o que comanda ele é o que pacifica, é a liga que pacifica as facções. E você tem o teólogo da igreja, que o teólogo da igreja é o cara que mais, o teólogo local, né? É o cara que mais entende de Bíblia ali. Agora imagina, chega alguém diferente ali que talvez entende mais de Bíblia ou tanto que o teólogo perde o espaço dele. Né? Não, você entende, mas tem outro cara que entende também. Você fala isso, mas tem cara que fala isso também. Então, os caras ficam nessa. E eles não gostam, muitas vezes esses pessoal não gosta de perder isso. Eles não gostam de dar espaço pra gente, porque senão perde a posição deles. Eles gostam de chamar pessoas que são novas e tal, treinar as pessoas e tá totalmente correto, mas eles não gostam de pegar pessoas que já tenham conhecimento ou pessoas com mais experiência. Eles não gostam de somar essas pessoas. Isso é muito comum. Então, o que acontece com um cara que tem um espírito muito missionário, que tem um espírito muito estudioso? Ele vai ser boicotado dentro dessa igreja. Perseguição. Por isso que eu digo. E aí quem perde? A igreja local. É a igreja local que perde com isso. Entendeu? É a igreja local. Simplesmente por isso. E não tenho mais o que falar, então muito obrigado por ter acompanhado o Barba Rala aqui até agora. Fico feliz. Tamo junto. Espero que esse seja um vídeo muito esclarecedor para você que acompanha a igreja, né? Que você acompanha o canal, que está na igreja, se é novo, para compreender. E o andamento é assim. É simples assim. E eu não tô falando aqui como pastor, não tô falando como um líder, não, tô falando como um membro comum, como um cara que já conhece algumas igrejas, já sabe o andamento, conversa com pessoas de vários estados, e é algo que eu percebo, existe a minha percepção diante disso. Claro que existe o contexto que sou eu. Se eu fosse outra pessoa, teria outra visão, mas seria isso aí. Um abraço, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.